Olá, caros alunos. Sou a professora Lilian Soares. Estou trazendo para vocês a terceira atividade do componente curricular História para o 7º ano. É uma continuação da nossa atividade anterior, da segunda, cujo tema chama a transição, a palavra transição, da passagem da Idade Média à época moderna. No outro assunto, nós falamos sobre o Iluminismo, que também foi um movimento cultural que surgiu no século XVIII na Europa. E aqui também é um movimento chamado Renascimento. A palavra Renascimento já existia, só que ele vem ressurgir também como movimento. Aqui vai ser um movimento também cultural e um movimento artístico que surgiu à época. Então vamos falar um pouco, vamos conhecer o que foi esse renascimento e o que ele traz de importante para essa transição para a Idade Moderna, para essa passagem. Então vamos ver o conceito de renascimento. Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna, em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondia ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, que era do época da Idade Média, também conhecido como medievo. O Renascimento apresentou um conjunto de temas e interesses ao meio científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura, rompimento com o mundo medieval. Então vamos conhecer um pouco dessas características. As características do Renascimento. A razão, o pensamento, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava razão a um dom concedido por Deus, conhecido como neoplatonismo. O outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, que ficou conhecida como humanismo. Tal característica representava-se na produção de situações do cotidiano em rigorosa reprodução dos traços de formas humanas, conhecida também como naturalismo. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, que era o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou classicismo em relação com a burguesia e o individualismo. Essa burguesia do que eles tratam aí era justamente os comerciantes, pessoas que tinham interesse, além de ganhar dinheiro, obviamente, mas também em cultura, em modernizar o período. Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia, que eram os comerciantes, que floresceu desde a baixa Idade Média suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganhar a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiada pelo Renascimento. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre os séculos XIV e XVI. Além disso, podemos ainda destacar a busca dos prazeres, que é chamado de hedonismo, como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga, a palavra em voga, que estava em desenvolvimento, que estava no momento surgindo. As cidades italianas e o mecenato. Então, lá na Itália foi onde surgiu esse movimento de artistas da época no século XIV e no século XVI. A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. A cidade chamada Gênova e Veneza, Milão, Florença e Roma era o grande centro de comércio onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão, a palavra ascensão, crescimento de uma notória classe artística italiana. Até mesmo algumas famílias
comerciantes da época, como os Médici, que era o sobrenome da família Médici, e os Stolza, realizaram o mecenato, ou seja, o patrocínio, as obras e estudos dos renascentistas. A profissionalização desse renascentista foi responsável por um conjunto extenso de obra que acabou dividindo o movimento em 3 períodos, que foram chamados de 300, 400 e 500. Cada período abrangia, respectivamente, uma parte do período e vai do século XIV ao século XVI. Na fase final do Renascimento, do 500, ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Portugal, podemos destacar a literatura do Gil Vicente, um autor da Barca do Inferno, Luís Camões, que eram os Lusíadas, que contavam justamente a passagem do período, da época. O Luís Camões fazia essa analogia da história que ele deu o poema chamado Os Lusíadas. Lá na Alemanha, os quadros de Albert Doug, que era o quadro de Adão e Eva, que demonstrava justamente o renascimento, o surgimento do homem, né, que é a história que está lá na Bíblia, a questão de gênero, o surgimento da humanidade, e também a Melancolia, de Hobsbawm, o Cristo Morto, a Virgem de Bourg-Mestre. Né? Esses são alguns artistas que surgiram na literatura do Renascimento. A literatura francesa teve como seu grande representante François de Rabelais, que ele fez uns poemas chamados Garganta e Pantagruel. Esses eram sátiras que eles faziam, como eu disse anteriormente, da história da época, mostrando como é que viviam as pessoas nesse período. No campo científico, devemos destacar o reboliço da teoria heliocêntrica defendida pelos estudiosos Nicolau Copérnico e Galileu Galilei e Giordano Bruno. Tal concepção abalou o monopólio dos saberes até então controlado pela Igreja. Então, esses últimos aqui, quando eles falam sobre o campo científico, é justamente quando eles falam que abalam, é justamente quando os cientistas eles vêm desenvolver novas teorias que fundamentam também o conhecimento através do sol, através dos ventos, através da ciência, que antes, tudo é explicado através da concepção da Igreja Católica. Então, quando surge o Renascimento, vai surgir justamente novos pensadores que vão dar novas teorias para o que existe na transformação do que nós chamamos da transformação da natureza. Então, automaticamente vai causar grandes impactos a questão do Renascimento, assim como o Iluminismo vai causar impacto na sociedade da época. Então, vamos ver um pouco desse impacto que foi causado com o surgimento desse movimento chamado Renascimento. O que foi que impactou na época? Ao abrir o mundo, a intervenção do homem, o Renascimento surgiu uma mudança da posição ao ser ocupado pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoravam ainda por diversos campos da arte, da cultura e das ciências. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Esse artigo completo, esse texto completo, está lá na revista Brasil Escola, que vocês podem estar pesquisando também para saber mais a fundo, se aprofundar sobre esse movimento chamado Renascimento. Então, a partir da sua breve leitura que você terá que fazer para responder às atividades, eu estou trazendo para vocês algumas questões básicas, tá? Que eu estou chamando o seguinte, estou chamando a atenção para vocês, aonde é o berço, na primeira questão, onde fala assim, quando nós estamos falando berço, ele está falando no sentido figurado aonde surgiu o Renascimento. Então, pergunto para vocês, o berço do Renascimento foi na Península Ibérica, na Península Itálica, na Península Chinesa ou na Península Francesa. Então, retomando, o berço, ele está se referindo a onde surgiu o movimento, que nós estamos falando, o Renascimento.
A partir depois, vocês irão partir para a segunda questão, aonde aqui está trazendo algumas imagens do que foi o movimento e pergunto na segunda questão, sobre o Renascimento, responda. O que foi o Renascimento, tá? Vocês vão ler o Renascimento, o que foi o Renascimento e também, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem estar pesquisando em outros veículos de informações para que vocês possam estar respondendo o que foi o Renascimento, tá? Nessa mesma questão da segunda tem letra A, o que foi Renascimento, vocês irão partir para a letra B. Quais suas características? Quais eram suas principais características? E somente isso vocês terão somente essas duas questões para vocês responderem, questão 1 e questão 2. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.